Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 107, a bênção da gratidão. Oi, gente, tudo bem? Hoje, segunda-feira, eu gostaria de trazer esse assunto que é super bem falado também e que acho que nunca vai ser falado demais, que é a gente saber ser grato pela vida que a gente tem, grato pelas coisas que a gente já tem. Esse final de semana aconteceu alguma coisa que eu fiquei muito surpresa, muito chocada. Aqui em meio de pandemia e tudo mais, saiu só eu e meu marido pra gente ir no mercado, fazer algumas compras. E num dos mercados eu fiquei dentro do carro esperando ele, que foi fazer a compra que tinha que fazer, e eu fui ver que eu tinha uma mensagem no meu celular. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acho que nunca tinha me mandado uma mensagem. E ela era uma ex-professora da minha filha, na época que a gente morava em Quebec ainda. Então, para quem não sabe, eu moro no Canadá, morei na província de Quebec e agora eu tô morando na província de Ontário. Então, quando eu ainda morava na província de Quebec, a minha filha estava na escola e tinha uma professora que ela gostava muito, foi uma professora muito querida. E essa professora, ela tinha uma filha na idade da Dani, na idade da minha filha. E elas se davam super bem, as duas meninas, digamos assim, tranquilas. Foi uma amiga que a Dani gostava de brincar, sempre se respeitaram muito. E elas eram pequenininhas e tal, mas a professora lembra dela, até porque foi uma professora que na escola que a Dani estava, todo final do ano tinha entrega de troféu, medalha para destaques da sala. E a Dani foi um dos destaques. E eu lembro que ela falou, porque eu chorei um monte quando a Dani ganhou o destaque lá, que foi um troféu de cooperação, que ela era uma aluna que cooperava com todo mundo. E a professora falou, foi muito bem merecido, eu trabalhei bastante para que a Dani realmente ganhasse esse troféu. Então, assim, de várias turmas da idade dela, ela foi a que ganhou esse troféu. Então foi bem bonito, ficou bem marcado assim pra gente. E essa, então, professora me mandou uma mensagem perguntando da gente e contando uma coisa que me deixou extremamente chocada. Ela me contou que no dia 5 de abril de 2020, a filha dela, no caso a ex-amiguinha da Dani, havia falecido. Então a gente está quase em fevereiro de 2021, já faz quase um ano que a menina faleceu, e ela me contou que ela teve uma hemorragia cerebral e que ela não sofreu, parece que foi tudo muito rápido. A menina tinha uma saúde exemplar, não tinha nada para reclamar. Ela ainda comenta, ela fazia teatro, ela fazia basquete, tinha ótimas amigas, estava indo muito bem. E veio a falecer por conta de uma hemorragia cerebral que, pelo que ela falou, ainda não sabem a causa. Pode ser talvez uma má formação no cérebro dela. Fiquei em choque. Como mãe, eu falei para ela, eu tento, mas não consigo chegar a imaginar o tamanho da dor que você está sentindo. A filha dela, essa que faleceu, era a mais velha, ela tem mais uma menina e um menino pequeno. E ela falou que resolveu mandar mensagem porque ela lembrou da Dani. E como a gente já não estava mais em Quebec quando tudo isso aconteceu, a gente não ficou sabendo. Realmente foi um choque para mim, assim. E ela parecia bem
bem desconcertada, assim, bem ainda não muito. Acho que nem tem como ficar tranquila com essa situação, né? Ela falou, me pediu desculpa por estar avisando tão tarde. Ela falou assim, eu perdi noção de tempo depois de tudo isso que aconteceu, eu imagino. E ela resolveu, então ela mandou umas fotos, me mandou até a nota de falecimento, um vídeo que fizeram da menina. E foi assim um choque, assim, uma apunhalada no coração, assim. Eu contei depois para minha filha, que ficou também muito assustada, assim, acho que ainda não consegue acreditar, porque como a gente não tá perto, a gente não viveu, não viu aquilo, às vezes parece que, não, ela tá só ali, só faz tempo que eu não vejo, mas quando eu for para Quebec eu vou dar uma olhada, vou ver ela de volta. Então a gente fica meio em choque, assim. Mas o que tudo isso, o que essa notícia veio me trazer é uma coisa sobre a gratidão, que essa mãe, ela tinha a filha dela num dia que estava bem e no outro dia a filha faleceu. A gente tem costume de ter como certo tudo na vida. Como, não, tá tudo acertado, amanhã continua todo mundo bem, amanhã continua todo mundo saudável, amanhã continua todo mundo do jeito que tá na minha cabeça, no filme que eu fiz na minha vida, e não tem nada a ver com pensar positivo, negativo aqui. O que eu quero dizer é que a gente, esses pensamentos que eu tô falando, às vezes não são coisas que passam percebidos pela gente, são pensamentos automáticos ou tá no nosso subconsciente de que tudo amanhã vai continuar do jeito que tá, ou a gente sempre espera que melhore, tudo bem, mas eu quero dizer, a nossa saúde que a gente tem hoje, ela vai continuar igual amanhã. As pessoas que a gente ama hoje vão continuar lá amanhã. E a gente esquece, então, de agradecer por cada momento que a gente tem. Eu já comentei aqui uma vez que o Gary Vee, que é um cara que eu sigo, que ele fala assim, que todo dia de manhã ele acorda e ele olha pro lado, a esposa tá ali, as crianças estão ali, os pais dele estão vivos, estão bem. E ele se sente, aquilo faz com que a felicidade dele seja tão grande e tenha motivação enorme para continuar trabalhando. E eu, pensando nisso, eu pensei, como que essa mãe tá tendo que enterrar a filha de 12 anos de idade, ela não tinha uma doença, alguma coisa que, eu sei que não prepara, mas meio que faz você esperar que o pior está por vir. No caso, a filha estava saudável e tudo mais, ela imaginava um futuro para a filha super longo, que jamais que a filha iria morrer antes que ela, por exemplo. Então, a gente não espera coisas negativas e nem tô aqui para falar para vocês que a gente tem que esperar. A ideia aqui é lembrar de sermos gratos. A gente precisa ser grato pelo que a gente tem hoje, pelo que está acontecendo na nossa vida hoje, pelo que as pessoas que a gente ama estarem com a gente. Eu falo como uma pessoa que é imigrante também, tenho muita gente na minha família que eu amo, que não tá perto de mim, que tá quilômetros e quilômetros de distância, mas que eu morro de saudades. E a minha gratidão pode ser de saber que lá onde eles estão, na cidade onde moram, que eles estão super bem, que eles estão felizes, que estão saudáveis. E isso eu tenho que ser muito grata. E essa gratidão traz uma motivação, uma alegria pra gente continuar o nosso dia, pra gente saber que tem pessoas contando com a nossa prosperidade, com a nossa alegria também. Então eu venho nessa segunda-feira trazer para vocês essa mensagem de gratidão. E eu tirei algumas palavras do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, que é uma psicografia do espírito da Joana de Ângeles, e que nesse capítulo que ele fala que é a bênção da gratidão, que ele fala que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A gratidão é um sentimento muito nobre. A gente tem
que ter cada dia mais gratidão. Coloque mensagens perto de você, perto de onde você trabalha, no teu espelho, por onde você passa, para te lembrar a ser grato pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Ele fala: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Então a gratidão, a gente não precisa de recompensa para ser grato. A gratidão, sentir a gratidão, a gente já tem algo que aquece a gente na hora. Ele fala assim ainda: todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilhada de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Gente, quando a gente está num estado de gratidão, quando a gente para ali, que seja 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, para meditar na gratidão, seja fechar os olhos e pensar em todas as coisas boas, lembrar dos sorrisos, lembrar de tudo que a gente tem hoje, aquilo aquece o nosso coração. E é impossível você ter um outro sentimento que invada você, que substitua, que te faça se sentir não tão bem quando você está num sentimento de gratidão. Então a gratidão é algo que precisa muito ser experimentado todos os dias. Ele fala ainda que a gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. É muito comum se sentir muito em paz quando você está nesse estado de gratidão. E ele fala ainda: por essa razão, aquele que agradece com um sorriso, ou uma palavra, ou uma expressão facial em silêncio, ou numa canção oracional, quando você está orando, você sempre vai trazer uma expressão de alegria, feliz, e você vai ter uma vida plena. Lembre, a única coisa que a gente tem é o agora. O passado já foi, o futuro não aconteceu, é o agora. Então, praticar a gratidão é praticar estar no estado presente, porque você está ali agradecendo pelo momento que você está vivendo e as coisas que você tem naquele momento. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Você não consegue estar decepcionado, reclamando de alguma coisa quando você está num estado de gratidão. Então, quanto mais em gratidão estamos, mais no estado de gratidão que nós estamos, mais presentes, presentes nós estamos e mais em paz. Com certeza a gente diminui o nosso estresse por conta de estar no estado de gratidão. E para terminar, ele fala assim: qual que é o significado da gratidão? Ele só fala assim: o verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Então, por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, contar um pouco dessa história que me chocou no final de semana, que trouxe esse choque de realidade de que a vida é tão delicada, tão simples, e que a gente precisa muito ser grato por cada instante que a gente está vivendo, por cada momento que a gente tem. Beleza? Muito obrigada, gente. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora.
Você pode achar mais informações sobre mim no meu site andreabrito.com ou no Instagram dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!